Quando eu procurei qual era a comida mais tradicional de Osaka, eu vi que era o takoyaki, que eu particularmente nunca na minha vida percebi, nunca vi, não acho que tem no Brasil. Confesso que eu tinha expectativas um pouco maiores, mas vale a pena provar. E olha só que engraçado, tem um cemitério aqui do lado, aqui o restaurante, ó. Mano, esse cara é uma famosa lenda da comida de rua japonesa. Tem uma razão nesse lugar ser famoso. A proporção atum, arroz aqui é uma palhaçada. Toma essa lambuzada, essa lambrecada do seu primogênito aqui, ó. Toma. Eu acho interessante, né? A comida japonesa que eu tinha, a concepção dela antes de vir pra cá é sushi, urumaki. Mas quando você chega aqui, mano, eu acho que se você espera só isso, você vai se decepcionar. Eu encontrei uma parada aqui que pra mim parece ilegal e eu vou provar. Vamos com tudo. Uma coisa que eu acho interessante aqui no Japão é que eles fazem muito crossover de certos sabores, olha só. Espetinho de frango com ouriço do mar, abrindo a ostrona ali. Olha a destreza do consagrado. Eu tenho a sensação de que se eu visse isso no Brasil, eu ia falar tão mal do lugar que tá fazendo isso. Konnichiwa, meus amigos e minhas amigas. Hoje é o dia dos dias. Este é o sonho dos sonhos. Esta é a apoteose culinária das apoteoses culinárias. Não existe um ser humano que gosta de comida japonesa que não sonha em comer comida japonesa no Japão. Não existe. E eu, como apenas mais um rapaz latino-americano que gosta de comida japonesa e que tem uma vontade insaciável de degustar sushis e sashimis, vim hoje para o Japão para realizar este sonho. E olha só, o vídeo de hoje está extremamente especial pelo seguinte: eu não vou só comer comida japonesa em Tóquio, em Osaka. Eu, ao longo do meu mês aqui, eu vou passar por várias cidades, porque a comida japonesa, ela varia muito de um lugar para o outro, de uma região para outra. Então, eu vou provar comida de vários lugares e vou nos principais mercados das principais cidades. Então, meus amigos, eu diria marcha na boneca. Mas como estamos no Japão, eu direi ikuzo! Pessoal, eu já avistei de longe, esqueçam absolutamente tudo. Nós vamos comer agora o kushikatsu, o famoso espetinho daqui de Osaka. Tem uma regra única, específica e clara, que é: tem que mergulhar o espetinho no molho. Essa é a única regra que a gente tem que seguir. Eu vou falar pra vocês, velho, o cheiro está defumando o distrito no qual eu estou, que eu não sei qual que é. Vamos com absolutamente tudo. Mano, pegar uma cervejinha e meter um arigatô é fera demais, viu? Com todo o respeito do mundo, mano. Saporinho dos crias, cervejinha gostosa. Mano, tomar cerveja a 3 graus de temperatura não tem nem problema ela ser muito... Essa aqui tá geladinha. Não tá nível Brasil não, mas... Não. Eu pedi aqui 5 Random Skewers, também conhecido como 5 espetinhos aleatórios. O cara mandar aqui, que parece que esse lugar é bem tradicional aqui na cidade. Mano, não tem segredo, é o famoso espetinho de gato. Espetinho de gato japonês. Existe uma regra que eu valorizo sempre na hora que eu vou comer ou não num lugar que é tradicional. Se tem pouco turista, é porque provavelmente o lugar é muito bom. E como vocês podem ver aqui, seu primo é o único turista aqui. Turista não, viajante. E eu não sei o que ele vai preparar pra mim. Vamos com tudo, animado. Mas tem aqui, ó, no menu, temos pescoço de galinha, bolas de frango, tem espetinho de alho, tem espetinho de fígado.
E assim, à primeira vista pode parecer só um espetinho, mas Osaka é a capital do espetinho, do okonomiyaki, porque a tradução literal seria grelhe do jeito que quiser. Esse daqui é um figadão. Eu não amo fígado, mas é gostoso. É gostoso. Por exemplo, se eu fosse um cara, se fosse o meu pai ama fígado. Isso aqui é qualidade. Vou dizer algo que pode parecer um sacrilégio. Sou de BH, o mercado central, né, de BH, ele, como vocês devem saber, é muito famoso com fígado com jiló. Eu não gosto, odeio jiló. O fígado de lá eu achei pior do que esse. Esse fígado aqui eu achei mais responsa. Daria aí o seu, não sei se ele tá meio cru, não sei se é a ideia, daria aí os seus 5.5. Agora nós vamos de muelão. Gostinho de brasa da hora. Aquela consistência, né, da moela. Não é o meu favorito, mas eu tô confiante aí pro frangão. O frangão vai vir diferente. Queria aí com o seu melhor do que o fígado. 6.23, foda-se. Essa daqui é a famosa carne de barriga. Vamos entender. Ó, pode ter bandidão. Ó, da hora, viu, mano? Daria aí o seu, talvez o seu 7/10. Bem gostoso. As outras carnes aqui são de frango, meio à toa assim. Não faz nem sentido mostrar pra vocês não, mas esse franguinho aqui tá diferente dos iguais, viu? Ó, pode ter. Bom. Pessoal, talvez eu tenha me emocionado, mas vejam só o que é que está acontecendo aqui. Mano, eu descobri aqui, ó, o camaradinha da grelha, ele falou comigo, ó, você tem que meter essa pasta daqui de gengibre, ó, chablau, e aí você tem que meter também a famigerada mostarda, toma. Esse daqui, ó, é um dos mais famosos aqui desse bar, que é nada mais nada menos do que pescoço de galinha, mano. Nó, a famosa besuntadinha dos primos, besuntadinha dos colegas. Vamos entender. Nó, meu patrão. 10/10, velho. Vou falar com vocês uma parada, uma reflexão que eu tive aqui agora, tá? Tem certas coisas que a gente fala assim, eu não gosto, e a gente nunca mais revisita essas coisas. Eu sempre falei pra mim mesmo que eu não gosto de mostarda, mas eu acho que eu acabei de descobrir que eu gosto de mostarda. Não, mano. 10/10. Não. Campeão dos campeões, tá? Tudo que eu posso dizer pra vocês. Mano, e essa mistura de gengibre com mostarda. Ó, esqueça tudo que você já soube um dia. Bom, pessoal, agora nós estamos chegando num dos lugares mais famosos de tudo. E olha só, se nós não chegamos no momento apropriado. Olha só, seu primo está dando a boa e velha besuntada. A sua prima está virando ali. Nossa senhora, esqueça absolutamente tudo. Vamos com tudo, amigos. Bom, meus amigos, se tem uma coisa que eu aprendi em pouco tempo de Japão, é que a minha concepção de comida japonesa está muito atrelada ao que a gente fez com ela no Brasil, né? Sushi, sashimi, etc e tal. Mas quando eu procurei qual era a comida mais tradicional de Osaka, eu vi que era o takoyaki,
que eu particularmente nunca na minha vida percebi, nunca vi, não acho que tem no Brasil, talvez em restaurantes muito tradicionais. Ele é tão tradicional para a região de Osaka, como por exemplo o pão de queijo é para nós mineiros. E ele consiste de essa bolinha crocante aqui, ó, crocante, mas ela tá molenguinha. Que, rapaz, olha, não sei se vocês conseguem ver o polvo aí dentro, ó. Polvinho, queijo, bastante cebolinha, e aí ela vem nesse biscoito crack aqui de arroz, e basicamente é um bolinho com alga, queijo e polvo dentro. Vamos provar. Eu paguei em 3 desses. Puta merda, que minha boca. Eu paguei em 3 desses, exatamente $3. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu não sei se talvez esse não é o melhor lugar. Eu vi muitos bons reviews daqui. Eu achei meio sem sal. O que dá o tchan realmente é o pedacinho de polvo dentro. Quando o assunto é sabor, eu não achei que tem tanto sabor, não. Eu tô tentando aqui realmente entender. Porque, porra, eu não quero ser desrespeitoso, né? Galera comendo. Interessante, vai. Eu confesso que eu tinha expectativas um pouco maiores, mas vale a pena provar. Vale a pena provar. Daria aí os seus 6 de 10, tranquilo. Takoyaki é o nome da fera. Bolinhas de polvo. Ah, tem um detalhe importante que é o seguinte. Na hora que chega nesse molhinho escuro aqui, aí melhora bem. Mas sem o molhinho escuro, com o molhinho, 7ão. Sem o molhinho, 6ão. Bom custo-benefício. O polvinho tem um gostinho da hora. Meus amigos, minhas amigas, agora nós estamos chegando aqui na hora da sobremesa. Eu vim aqui para essa estação de metrô porque tem um dos mais famosos taiyaki de toda Osaka. Aí você me pergunta, Miguel, o que é taiyaki? É esse doce japonês aqui. Ele é feito num formato de peixinho e a massa dele é uma massa meio molenga. É bem parecida, mas cheirinho gostoso, tá? Massa bem parecida de waffle, eu acho. E, mano, eu acabei de ter um choque cultural absurdo que eu achei muito da hora. O cara, só pra dar um contexto pra vocês, aqui no Japão, eles mexem muito com moeda. A nota, ela é grandona, né, de 1.000 ien, mas gira muita moeda aqui. E aí eu fui deixar as moedas de 1 pra ele de tip, né, de gorjeta, e aí o cara olhou pra mim com a cara de assustado, não. Porque tipo assim, mano, 8 moedas de ien, 1 ien, não dá nada. É tipo assim, só serve pra incomodar. E o cara falou, não, toma essas moedas aí. Aí eu fiquei assim, não, caralho. Enfim, peguei esse aqui, ó, olha aqui pra vocês verem, eu vou abrir. Eu peguei 2 sabores pra nós, tá? Eu peguei o primeiro, que é de queijo, que é muito comido, e o mais famoso de todos, que é o de azuki, que é de feijão. Vamos abrir eles aqui, ó, pra gente entender. Esse daqui é o de queijo. Olha, rapaz, queijoso, hein? Não, eu sou especialista em queijo. Não, mano, que é isso? Nu, cara, muito bom. Tipo assim, mano do céu, não sei que queijo que é esse, mas ele lembra um catupiry 743 vezes melhorado, que eu não gosto de catupiry, mas a consistência dele, uma consistência bem pastosa, um gosto levemente de leite, um queijo mais puxado pro doce. Bom pra caralho. 10 de 10. Eu quero ver o de feijão, viu, mano? Minhas amigas, agora chegou a hora. Agora que são elas, já diria a minha mãe. O feijão, ó. Esse aqui é o sabor de feijão azuki. Esse feijão, o sabor de feijão que vocês podem... Não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem até alguns bagos que estão um pouco inteiro. É uma pasta doce de feijão, eles cozinham o feijão lentamente junto com açúcar. Uma coisa que eu aprendi nas minhas andanças pelo mundo é que dá pra se fazer sobremesa gostosa de feijão. Se isso daqui for melhor que o de queijo, eu vou largar tudo e vou mudar pro Japão amanhã. Porque o de queijo, puta... não chega nem perto. Gostosinho e tal, mas... Não, esse aqui, tadinho, eu devia ter comido esse primeiro. Essa é a verdade. Legal. Daria ali os seus 5.749. Mas o de queijo é 1000/10. Legal, cultural, mas não é essa bastante. Mas tudo que eu comi em Osaka foi uma preparação.
o grande ápice da minha passagem pela cidade. Era hora de pegar a minha bicicletinha e ir ao lugar que eu mais tinha curiosidade de conhecer. Bom, pessoal, agora vocês subam aí na garupa que nós vamos comer o atum mais lendário de todo o Japão. Bora lá! Em meio ao caos da cidade, bem afastado do centro, existe um homem, a lenda culinária japonesa. Um chefe que não usa fogão, mas sim um maçarico industrial. E o seu nome é Toyo. A sua cozinha é um izakaya, improvisado no meio de um estacionamento. Mas sabe o que faz desse lugar um templo gastronômico? Não é só o sabor da bochecha de atum grelhada na hora. É o espetáculo, o fogo, o suor, o som do maçarico cortando o ar. É Toyo mergulhando a mão na água gelada, sorrindo como quem desafia e brinca com o próprio fogo. Há mais de 30 anos, ele serve pratos simples, mas com alma. Afinal de contas, na cozinha e na vida, fazer o simples bem feito é o último nível de sofisticação. Bom, meus amigos, e por fim, depois de mais de 45 minutos de bicicletinha, chegamos no famosíssimo... Olha a fila, rapaz. Não. Vai valer a pena, mano, eu tenho certeza. Quando é assim, você esquece. Não? Eu tô animado, viu? Esqueça tudo. Olha só, mano, coisa maravilhosa. Nem 2 minutos de fila. Não, mano, vamos com absolutamente tudo. Olha aqui. Thank you. Olha aqui, ó. Hello, hello, hello. Tá lotado. Mas aparentemente mais gringo do que japoneses propriamente ditos. Mas, mano, olha só o tanto que o universo é maravilhoso, velho. Consegui aqui uma mesa de camarote para ver o mestre preparando. Amigos, tudo que eu posso dizer pra vocês é que hoje eu vou realizar o sonho master. Mano, nós vamos comer da mão de um absoluto mestre. Aqui, ó, aqui funciona assim, ó, você pega o seu negocinho, seu rastinho, olha aqui as patinhas de negócio. Olha só isso aqui, gente, todo respeito do mundo, pelo amor de Deus. Mano, meu Jesus. E olha só que engraçado, tem um cemitério aqui do lado, aqui o restaurante, ó. E vocês podem ver que tá todo mundo em silêncio, esperando o grande momento. E vocês vão ver já já qual que é. Mano, meu Deus do céu, velho. Ah, beleza, eu nunca na minha vida vi um atum tão bonito assim. Nossa, mano. Eu vou deixar dinheiros aqui de forma satisfatória, tranquilo e calma. Não, mano, hoje é dia de realizar sonhos e para realizar sonhos, às vezes a gente tem que gastar dinheiro, essa é a verdade. É verdade. Mano, esse cara é uma famosa lenda da comida de rua japonesa. Mano, e o que eu acho mais da hora é que ele faz questão de celebrar todo mundo. Na hora que eu cheguei aqui tinha tipo uma menininha tailandesa que tava fazendo aniversário, ele tava assim, congratulations, kapunka, falando obrigado em tailandês. Eu pedi até uma garrafa de vinho por motivo de foda-se. Mano, ó. Nossa, esqueça tudo. Olha ali pra vocês verem, ó. Ele saiu do meio do preparo pra ir ali tirar foto, mano. Ele é peça rara demais, mano. Ô, velho, que cara fera, mano. Pariu. Enquanto isso, pessoal, chegou um dos pratos que a gente pediu. Mano, animado, viu? Puta enguia. Chegou aqui uma enguiazinha pra gente. Vamos conhecer, vamos entender essa brincadeira. Bom, pessoal, é chegada a hora. Não, e vocês podem ficar tranquilinho aí, ó, aqui, ó. Nós vamos meter o molhinho de cria que não é criado, shoyuzão. Eu gosto pouco, graças a Deus. E isso daqui, essa enguia, ela é somente a entradinha da entradinha, porque nós viemos aqui pela famosa, a famigerada, mas só de tocar na enguia,
Vê o tanto que ela é mole. Vocês conseguem ver ela balançando? Bom, ela parece que vem num molhinho agridoce já. Molhamos aqui. Mano, muito suave, tá? Não, mano. Eu juro pra você que dá pra partir a enguia. Dá pra partir a enguia com a língua. Mano, até banguelo come isso aqui, velho. Mano, se a enguia, que é um prato totalmente secundário aqui, é tão bom assim, galera, meu Jesus Cristo, mano. Não, velho. Eu quero mostrar pra vocês, eu vou apertar aqui, ó, pra ver. Tipo assim, pra vocês verem como é que o negócio desfaz, velho. Ah, mano, todo respeito, na moral. Aqui. Ah, velho, não. É muito suave. Você nem sente o seu dente rompendo a carne. Não, e o gosto agridoce, com esse shoyuzinho ainda em cima. Eu vou pedir outro, foda-se. Mano, é 11 de 10. Não. Eu quero ver na hora que chegar a bochecha do atum aqui, aí parem o maquinário. Não, mano. Tá chegando a hora, o pessoal aqui já na espreita. Mano, vamos com tudo. Tudo que eu posso dizer pra vocês. Arigato. Thank you. Next time, please. I will do my best until die. Yeah. 死ぬまで働きます。 Mano, esse cara é um gênio. Gênio do marketing. Ele sabe o que ele representa para comida de rua japonesa. Ele sabe o tanto que as pessoas vêm aqui pro show que ele dá. Olha aqui, continua. E assim, mano, ele é genial, mano. Ele é gênio do marketing. E assim que ele termina de fazer o churrasco, ele grita I wanna do my best until I die, né? Então assim, eu vou dar o meu melhor até o dia que eu morrer. E, tipo assim, você quer um exemplo melhor do que esse, né? De tudo, né? A superação, trabalho duro, amar o que faz principalmente, né? É um cara que faz isso há anos e anos. E hoje em dia tá super hypado, né? Por causa das redes sociais, do Netflix e tudo mais. Mas assim, sensacional. Bom, meus consagrados, como vocês puderam ver aí, agora chegou a hora do prato insígnia do mestre, né? Então vamos conferir aqui a famigerada bochecha de atum. Aqui, ó, flambada, como vocês podem ver. Vou provar ela sem shoyu primeiro. Mas sem dúvidas muito menos macia do que a enguia. Gostinho de flambado gostoso. Sabe o que eu acho engraçado assim? Acho que tem menos gosto de peixe do que eu imaginei que iria ter. Eu quero entender essa brincadeira aqui com shoyu. Vamos ver? Pode crer. Obviamente é bem gostoso, bem fresco. Eu sinto que tem menos gosto de peixe que eu achei que teria. É porque é de um nível de qualidade tão grande os peixes aqui, que eu sinto que o flambá tirou um pouquinho do tchan, assim, né? Mas nós vamos provar também o peixe cru sem flambar. E eu posso dizer pra vocês que, não, mano, bem gostoso. Eu confesso que eu preferi a enguia. Mas eu diria aí que 9 de 10, qualidade absurda. No show fica ainda melhor, sensacional. Bom, pessoal, chegou aqui o brabo, tá? Chegou aqui o atunzão de cria. Vou dar uma besuntada nele aqui no molho shoyu. E vou falar uma coisa pra você, tá? Caso você conheça algum dono de restaurante japonês e você vê que ele coloca pouco atum, pouco salmão no sushi, você acha que não tem ninguém vendo, né? Eu tô vendo. E quem gosta de japonês tá vendo que você coloca muito mais arroz. Isso daqui que está acontecendo, pessoal,
tem uma razão nesse lugar ser famoso. A proporção atum-arroz aqui é uma palhaçada. Aqui, ó. Isso daqui é o famoso atum-leitão. Atum-leitão tem mais atum do que arroz. Mano, eu estou emocionado. Foda-se, vamos comer. Na moral, mano, tô me sentindo igual a Ratatouille na hora que prova aquele trem, tá ligado? Olha só que interessante isso aqui. O primo coloca um pouquinho de wasabi dentro, ó. Eu não gosto de wasabi, só pra deixar claro, mas é o famoso chablauzinho isso aqui, ó. É o... Entendeu? Olhou pra um lado, virou, olhou pra um lado e jogou wasabi pro outro, mano. É isso que ele faz aqui. Olha isso aqui, mano. A proporção disso aqui. Um cara que é generoso assim, nesse nível de qualidade, você não pode me falar que você vai economizar na hora do seu japonês e não colocar salmão e atum pros seus clientes, não, mano. Meu Jesus Cristo, velho. Mano, 1000/10. Ratatouille, mano. Ratatouille. É tudo que eu posso dizer pra vocês. Tem wasabi, eu não gosto de wasabi e é sensacional. Puta que... Mano, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Na moral. Que forma, que maneira de terminar esta aventura gastronômica, se não com uma foto lendária com o maior mestre de bochecha de atum no Japão, hein? Deixo vocês aí com a foto. Bom, pessoal, estamos aqui agora chegando num mercadão azeitado de comida japonesa. Não só de comida, né, mas de tudo, se é que a gente pode dizer assim. Olha só. Mano, sashimi. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 sashimis a $3. Nó, negocião, hein? Olha só pra vocês verem. Nós viemos aqui em busca de uma comida muito tradicional aqui da região, daqui de Osaka. Olha só a ostra. Mano, eu não sou o maior fã. Pra quem gosta, o precinho. Eu nem sei se é um preço bom pra ostra, mas, mano, tá carnuda, hein? Tá carnuda. Escalopes. Nós vamos voltar aqui, vamos procurar um pouquinho mais, vamos entender um pouquinho mais. Mano, mercadão azeitado. Mercadão azeitado. Olha aqui pra você ver. Parece que é um mercado mais diurno, não? O pessoal já tá fechando. Olha aqui. O negócio que eu achei aqui, mano. Kit Kat de matcha. Aí você tem aqui também... Não, esse aqui é matcha com leite, tá? Aí você tem aqui o de matcha. Você tem aqui o de morango. E aqui o de chocolate com matcha. Mano, tem uma loja que eu passei agora há pouco que eu vi Kit Kat de saquê. O foda é que esses japoneses, eles não vendem pequenas unidades, entendeu? Suco de laranja, quanto que é? Hello. How much this? Ok, 500. Então, um suquinho desse daqui, aproximadamente aí, ó, $3,50. Me digam vocês acham que vale a pena. Loucura, né, menina? Olha só o salmãozão brilhante. 2.000. Bonito, hein, mano, esse mercadão. Mano, o tamanho aqui, ó, o caranguejo rei. Aqui, ó, tamanho da minha mão, tamanho do caranguejo. Que tal? Vamos ver se eles têm o okonomiyaki. Esse aqui é o brabo. Esse aqui é uma das comidas mais tradicionais, requisitadas aqui de Osaka. Mano, vocês viram o nível desse Kobe
Essa carne de Kobe aí, você esqueça tudo, mano. Eu vou sentar aqui, ó, chapão no meio, pedir uma cerveja. Aqui, ó, nós viemos pelo Bravo. Okonomiyaki. Hello. Yes. Se você sentir um cheiro maravilhoso vindo de uma chapa em Osaka, existe uma grande chance de ser o prato estrela da cidade. E basta você seguir esse aroma perfeito para você dar de cara com o Okonomiyaki. Mais do que uma simples panqueca japonesa, o Okonomiyaki é o símbolo de Osaka. É um prato que nasceu da criatividade do povo durante os tempos mais difíceis e se transformou num orgulho local. A base é simples: farinha, ovo, repolho, mas o nome já diz tudo. Okonomi significa o que você quiser. Você pode escolher carne, frutos do mar, queijo e até macarrão. Vai tudo para a chapa, misturado com habilidade e virado com precisão. Gente, estou aqui, né, de boa, admirando o camarada fazendo o Okonomiyaki. Se liga só, essa carninha de Kobe aqui, vê se tá bom, vê se tá no jeito. Será que tá boa? Não sei, tô nem na dúvida. Estragou, né? Gordura demais, talvez? Tá maluco, meu irmão. Cruz credo. Toma essa lambuzada, essa lambrecada do seu primogênito aqui, ó. Toma, 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 toma. O que está acontecendo aqui, Brasil? Nó, que isso, mano? Pare o maquinário imediatamente. Olha, a cara do homem tá sério, viu? Olhe, olhe. Olha como é que ele vem, olha como é que ele vem. Rapaz, aí pra finalizar o famigerado zoiudo. Olha como é que ele vem. Perceba como é que ele... Opa, aí ficou sem perna o zoiudo. Foda-se. Aí, ó, tranquilo. Não, partiu me lambrecar com esse papazinho. Só pra vocês verem, ó. Aqui eu tenho a minha espátulazinha. Aqui tá pocando. Aqui nós temos os condimentos, ó. Um baconzinho. Aqui a cebolinha. Aqui, ó. Ó pra vocês verem como é que funciona aqui. Vapo, 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 vapo. Toma. E aí a forma correta de comer esse paranauê, pessoal, nós temos que cortar esse trem. E aí pedacinho a pedacinho a gente coloca no pratinho. Então, já falei demais. Marcha na boneca. Bom, pessoal, vamos lá, né? Eu já parti o zoiudo de forma excelente. Sapequei aqui um pouquinho de lula ressecada que eles tinham. Joguei também a cebolinha. A mulher viu eu comendo sem cebolinha, ela falou, não, não, cebolinha neles, cebolinha neles. Eu vou colocando tudo aqui, mano. Você sabe que o lugar de respeito, ele tem que ter muitos condimentos, né? Então, vamos lá. Isso é uma coisa que, assim... eu acho interessante, né? A comida japonesa que eu tinha a concepção dela antes de vir pra cá é sushi, urumaki. Mas quando você chega aqui, mano, eu acho que se você espera só isso, você vai se decepcionar. Mas, com isso tendo sido dito, os caldinhos dão um tchan diferenciado, viu, velho? Eu vou falar com você. É aquela mistura, né? Repolho, um pouco de macarrão, ovo, porco, lula ressecada. Eu acho gostoso, mas o que faz o diferencial mesmo é o molhinho. Acho que o molhinho dá o tchan. A cebolinha também. São muitos sabores, mano. É uma grande complexidade de sabores que se complementam muito bem. Eu diria isso, sabe? Eles fazem muito sentido juntos. Eu diria aí que é isso aí, mano. Tem um pouco de doce, um pouco de salgado, a consistência um pouco de omelete, sabe? Eu acho que eu daria, com todo o respeito do mundo, 8,5. 8,5 de forma tranquila, de forma sucinta. É realmente gostoso. E tem umas partinhas mais crocantes ainda, tá ligado? 8,5, 8,91. Foda, aprovado. Amigos, missão cumprida. Você sabe que o lugar é ponta firme quando tem isso aqui, ó. Como comer um okonomiyaki? Eles falam que it's not correct to mix them. Mano,
Se os japoneses não são os italianos da Ásia, você vai na Itália, você pedir pra uma pizza ter 2 sabores, eles mandam você a merda. Aqui, se você pedir pra comer de uma forma que você prefere, com colher, eles te mandam a merda também. Aqui é do jeitinho que tem que ser, meu irmão. Depois de dias provando a comida maravilhosa de Osaka, era hora de seguir rumo a Kyoto, a cidade com um dos mercados de comidas mais lendários de todo o Japão. Pessoal, eu vim parar no mercado que talvez seja o mercado de comida de rua mais icônico do Japão. Somente 400 anos de história. Coisa pouca, coisa tranquila. Eu estou no mercado Nishiki, que olha só para vocês verem. Galera, isso daqui, eu estou pronto para tomar decisões extremamente questionáveis, gastar o meu dinheiro como um turista. Olha isso daqui, não, com todo respeito do mundo. Esse lugar, para vocês terem uma ideia da relevância, da importância, da protuberância histórica desse local, ele é conhecido como a cozinha de Kyoto. Como Kyoto é uma cidade sem acesso ao mar, durante muitos anos, ele era a única alternativa, né, que os imperadores do passado tinham, as famílias do passado tinham, de conseguir peixe fresco. Mano, eu encontrei uma parada aqui que pra mim parece ilegal e eu vou provar. Vamos com tudo. Pessoal, quem já assistiu o meu Professor Polvo sabe o tanto que os polvos são animais inteligentes. E desde que eu assisti esse filme, eu prometi pra mim que eu nunca mais ia comer polvo, e eu vou quebrar essa promessa aqui de uma forma perturbadora. Hoje eu estou aqui agora com Takotamago, que é um bebê polvo com um ovo de codorna na cabeça dele. Mano, eu não sei, mas me parece algo triste. Olha só pra vocês verem, isso daqui. Manos, é um bebê polvo. Tem um ovo de codorna que eu não quero saber como foi parar na cabeça dele. E tem este cabinho aqui, que claramente está num lugar que ele não gostaria que estivesse. E o pior de tudo, eu paguei $5 nisso aqui. Bom, mas como vocês sabem, é tudo em nome do entretenimento. Olha só isso daqui, mano. Os tentáculozinhos. Ó, bom. Vamos morder a cabeça dele aqui de forma excelente. O aroma extremamente fresco. Olha aqui. Consistência do polvo, diria pra você, gostosa. A moça falou que eu tenho que comer aqui, porque no Japão você não pode comer e andar, que é desrespeitoso. Então, ó, é uma grande pena que beber polvo seja tão gostoso. É surpreendentemente bom. Eu daria tranquilamente o seu 9 de 10. Essa tradição, o Takotamago, é uma tradição que dizem que começou nos anos 70, 80 para aproveitar polvos menores, entendeu? Antigamente o pessoal não comia tantos polvos menores, aí eles enfiaram ovinho de codorna na cabeça dele e aí agora hoje em dia virou uma iguaria. Arigatou gozaimasu. Aqui, ó. Mano, vamos gastar dinheiro. Vamos gastar dinheiro. Eu fico extremamente feliz que os vídeos de comida estão cada vez mais caindo na graça de vocês. Eu sempre gostei de fazer os vídeos de comida, mas eles nunca tiveram muita gente assistindo, sabe? E aí desde o vídeo de comida da Índia, que deu até agora, tá com quase 900 mil, realmente parece que vocês gostaram. Então esse vídeo aqui vai ser o mais épico da história do canal. Vamos com tudo. Olha só o que eu encontrei aqui, ó. Bebê sardinha pra provar. Vamos provar essa brincadeira? Vamos entender. Olha aqui, ó. Rapaz,
Tem um gostinho forte, hein? O cheiro. Nu. Bebê sardinha é o nome da fera. Essa daí parece que ela é curada, então ela tem um gosto de sardinha realmente diferente dos iguais. Então, bom pra beijar a boca depois. Bom, pessoal, nós estamos aqui agora com o Daifuku. Ele que é esse docezinho aqui feito de massa de arroz glutinoso. Olha só pra vocês verem a consistência dele. Como é que tem uma consistência engraçada, né, tipo? O jeito que você toca nele, que você aperta ele, ele fica. E aí o recheio, como vocês podem ver aqui, ó, é feijão doce. Olha, aí o que você faz? Você pega o moranguinho, dá uma mordidinha. Nossa. Mano, quem diria que massa de arroz glutinoso, feijão doce, essa pasta de feijão, né? E morango. Mano, é como se fosse um... Eu não consigo encontrar nenhum paralelo. Eu gosto da textura, que é bem molenguinho. É um doce que não é muito doce. E o morango traz um contraste legal, bem gostoso. Eu daria aí tranquilamente o seu 9 de 10 também. Muito bom. Mano, eu comeria isso aqui, papo de uns 10 desse aqui, ó. Sem... meio borrachudo assim. É borrachudo, mas é fácil de mastigar, sabe? Tal do feijão doce aqui dos japoneses é da hora. Muito bom. Agora, mano, o que é bom tem que ser dito, o que é mal também tem que ser dito, né? Esse lugar aqui, apesar de maravilhoso, ele é bem superfaturado. Olha só pra vocês verem. Aqui a gente tem esse lugar que você escolhe 3 peças dessa infinidade aqui. Tem ouriço, tem tudo que vocês puderem imaginar. Ova de salmão ali, akame, tudo. Tem muita coisa. Só que 3 peças por 1.000 ien. Mas dá como se fosse quase $2 por peça de sushi. Isso é caro até pro Japão, que é um país caro. Então tem que tentar garimpar ali uma coisa ou outra que é boa. Agora, olha só esse lugar que interessante. Aqui ó, Kobe beef, né? O gado japonês. Aqui olha pra vocês verem. Um espeto skewer, espeto 3.000 ien. Um espeto é $20. Aí aqui ó. Uma coisa que eu acho interessante aqui no Japão é que eles fazem muito crossover de certos sabores. Olha só, espetinho de frango com ouriço do mar, com foie gras e caviar e trufa. É uma variedade, né, mano? Tipo, eles pegam não só o frango aqui, ó, frango com wasabi também. É interessante, interessante. Arigatou gozaimasu. Sabe um choque que eu tive ao chegar aqui no Japão? É ver o tanto que eles valorizam o ovinho. Olha aqui pra vocês verem. Eles fazem muito omelete, assim, tem essa tradição de omelete, sabe? Por exemplo, aquele lugar que eu mostrei pra vocês que tava super faturado, 3 sushis por 1.000 ienes, tinha um sushi lá de omelete. E aparentemente faz bastante sucesso. Do dia que eu escolhi um omelete ao invés de um atum, vocês podem me mandar pro sanatório, porque realmente eu não estarei batendo bem na cabeça. Mas olha que mercado bonito, gente. O camaradinho ali tá metendo pra dentro, ele não é bobo. Como diria o meu pai, o meu padrinho, tio João, o que faz o segredo da chapa boa, a chapa de confiança, quanto mais suja, quanto mais insalubre ela se parecer, esse é o segredo. Olha, rapaz, olha isso aqui. Mano, olha. Aí, questiona e machucou o neném. Olha aqui. Vê se tá bom o marmoreiro essa carne, pessoal. Mano, eu não sou especialista em ostra não, mas se isso aqui não é uma ostra mutante,
Olha o tamanho disso daqui, meu irmão. Só pra vocês terem uma referência, a porra do tamanho da minha mão. Não sou o maior fã de ouriço. Agora, uma coisa que tem que ser dita também é que tem muito japonês aqui nesse mercado. Ou seja, me passa a sensação de que não é só para inglês ver, sabe? Não é só para turista bobo. Realmente me parece um lugar onde os japoneses vêm passar um tempo e comer um papazinho totoso. Mas eu vou acabar envolvendo num espeto de Kobe, gastar o dinheiro da semana nele, mas tamo aqui, né, mano? Tamo aqui, tem que se jogar. Olha só esse lugar, ó, de matcha. Olha só que querida essa donzela, né? Tá partindo aqui, fazendo ao vivaço. E aí eles vendem, tipo, 6 desses daqui por $5. E não sei, mas ela me deu pra provar. Bem besuntado no chamacha. Não é o meu favorito. Realmente eu não sou o maior fã de matcha. Eu entendo os valores nutricionais, etc e tal. Mas num 5 de 10, tranquilo e calmo. O grande lance é que a matcha daqui dessa região tem uma cidade aqui do lado de Kyoto. Chama Uji, ou Uri, né, dependendo. E eles é conhecido como a cidade do matcha. O melhor matcha do Japão. Não, mano, eu acabei de ver aqui que eu encontrei o lugar do precinho aqui. O polvo lá que eu paguei 800, aqui eles estão vendendo por 400. Mano, algo me diz que esse senhor sabe das paradas, viu? Olha aqui, olha. Olha o tamanho dessa ostra, meus amigos. Olha como é que ele vem, ó. Abrindo a ostrona ali. Olha a destreza do consagrado. Mano, eu não gosto de ostra, mas olha isso daqui. Isso aqui não é um filézão de ostra. Que é isso, mano? Parece até um peito de frango. Meu pai vai me odiar por ter feito esse comentário. Mas olha esse, mano, robusto, hein? Robusto. Nossa, se eu gostasse de ostra. Olha, olha, uau. Bom, pessoal, sabe como é? São 11h29 no Japão, ou seja, 11h29 da noite no Brasil. Então nós vamos o quê? Provar um sake. Hello, one try. Do you have like the most traditional sake you have? Yeah, let's do it. It's 100 yen, right? Nó. Que isso, japinha foi tudo. Esse copo aqui, thank you, brother. Esse copinho aqui, copinho leitão, hein? Arrepiei até os cabelos do Forebs. Very good, bro. Very good, very good. Bom, saquezinho pra acordar. Gostosinho no azeite. Bom, hein? Bom, hein? Que isso, meu patrão? Eu, hein? Vamos entender aqui, ó. Olha. Olha só a cor, o sabor. Bom, pessoal, é oficial. Chegamos aqui, ó. A5, o nível máximo de marmoreio, de gordura, de textura, de gostosura. I want one, please, regular size. Olha só para vocês verem, ó. É uma carne que ela tem um marmoreio, tem tanta gordura que ela fica aqui no talentinho esperando a hora. Se ela ficar muito tempo ali, ela vai embora. Olha, rapaz, como é que ele vem. Não, tem que respeitar. Esse vai ser oficialmente o espetinho mais caro que eu vou comer na minha vida, muito provavelmente. $10. $10 é o preço da fera. Mas, uma vez no Japão, né? Vamos com tudo. Arigatou gozaimasu. Olha, vamos entender. Olha o camaradinha dando talento. Bom, pessoal, vamos lá, ó. A textura dele parece ser mais molenga, né? Obviamente, olha só a camadinha de gordura pra vocês verem. Marmoreio sinistro, viu?
Mano, a textura é diferente de, acho que quase toda a carne que eu já comi na minha vida. Uma textura que parece que você está comendo a gordura, né? Tipo, é muito macio. Macio demais, mano. Você sente que você está comendo um grande pedaço de carne e gordura. Tem um sabor gostoso também. Mano, gostoso. Muito gostoso. Acho que eu, sinceramente, prefiro uma picanha. Uma maminha, entendeu? Eu gosto mais da carne do que da gordura. Apesar da gordura ter o seu espaço no coração, olha aqui pra vocês verem, ó. Ainda assim, muito bom, muito bom. Daria aí os seus 8 de 10, mas com certeza não voltarei a pagar 10 dólares num espetinho desse. Mas, muito bom. Bom, pessoal, eu estou extremamente animado para isso aqui. Pode parecer somente um muffin que não é muito especial, mas a verdade é que, como vocês já devem ter visto no canal, é época de cerejeira no Japão. Essas flores maravilhosas que dão nas árvores e que duram pouquíssimos dias, né? Dura às vezes uma semana, poucos dias, então é um festival, muito importante para o Japão. Durante a primavera no Japão acontece o Hanami, a tradição de observar as flores de cerejeira ou de sakura. Milhares de pessoas vão para os parques fazer piqueniques debaixo das árvores floridas. As comidas, óbvio, são parte importante da experiência, inclusive com doces feitos com pétalas de cerejeiras. E também é comum ver saquê e cerveja entre amigos e famílias. E diz a tradição que se uma pétala cair na sua comida ou na sua bebida, você vai ter um ano de muita sorte. E óbvio, essa é uma das épocas mais aguardadas do ano no Japão. E aí, há muitos anos atrás, há mais de 1000 anos atrás, eles começaram a usar as flores de cerejeira para fazer doces, para misturar nas comidas, etc. E eu estou aqui em uma padaria que dizem que tem o melhor muffin de sakura de todo Kyoto. E esta belezoca aqui. Eu nunca provei nada de sakura, não que eu me lembre, então eu estou animado. Vamos com tudo. Tem um cheiro bem doce. Vamos ver. Surpreendentemente mais recheio que eu imaginei. Muito bom. Sabe o que pega? Eu acho que eles colocam sal aqui. Então tem uma mistura de sal e doce. E parece que eu tô comendo algo bem saudável para variar. Mas só tem esses biscoitos aqui. Eu não sei o que é isso. Isso é uma macadâmia, mas enfim, bem gostoso porque dá um gosto salgado e doce ao mesmo tempo. Não, mano, eu vou te falar, viu, que nesse mercadão aqui não comi nada ruim. Não comi nada ruim. Vou até pedir um cappuccino. Esqueça todos. Bom, pessoal, estamos aqui agora em um dos mercados mais famosos de toda Tóquio. Aquele que era, em outros momentos, o mercado, diga-se de passagem, o maior mercado de peixes do mundo. E hoje em dia ele mudou um pouquinho, ele é dentro de uma estrutura e aí passou a ser aqui do lado de fora. E, não, mano, tem muito papazinho interessante, hein? Eu tô igual pinto no lixo aqui. Olha para um lado, olha para o outro. E o cheiro desse lugar. Cheiro meio agridoce, assim, sabe? Olha só, tem de tudo, mano. Tem sobremesa. Mas eu vou por um sushizão. Mas tá cheio, hein? Tá lotado. Olha só que interessante. Uma coisa que eu não sabia é que os japoneses, mano, eles amam omelete. E aí aqui é um tipo de omelete que eles comem muito.
Inclusive um omelete doce. São fanáticos com omelete. Sabe uma coisa peculiar? Eu já vi muito japonês comendo sushi aqui, que é o arroz embaixo e o ovo em cima. Eu tenho a sensação de que se eu visse isso no Brasil, eu ia falar, mano, eu ia falar tão mal do lugar que tá fazendo isso, mas a verdade é que é tradicional aqui no Japão, né? É por isso que eu falo com vocês que a comida japonesa no Japão, ela não é melhor nem pior, ela é diferente, né? Então, assim, os caras que começaram com a parada, né? Então, quem somos nós para falar se tá certo ou tá errado? Mas a comida japonesa brasileira de qualidade, assim, né? Quando você vai num lugarzinho massa, sei não, hein? Olha só, gente, enguia congelada. Mano, a gente já comeu enguia nesse vídeo aqui e eu arriscaria, hello. Eu arriscaria dizer que foi a melhor comida do vídeo, viu? Não, a enguia do tiozinho lá de Osaka, mano, parecia que, nem sei o que, um anjo. Olha só esse papazinho. Hello. Aqui a enguiazinha. Esse aqui acho que é vieira, né? Mas como eu estava dizendo, eu não sou o maior fã de vieira não, mas eu vou degustar essa daqui em homenagem ao meu pai. Meu pai é um grande apreciador de vieira e de ostra. Então, com isso tendo sido dito, vamos sapecar uma. Bom, pessoal, como diria aquele menininho do meme antigo, boca foi feita pra comer. Boca foi feita pra comer. Aqui, ó. Vamos. Salzinho, pimenta tradicional. Vapo, 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 vapo. Mano, tem muito tempo que eu não como a vieira. Essa é a grande verdade. Os escalopes, como eles chamam aqui. E uma coisa que... Olha só a consistência. E achei interessante. Olha só. E eu acho que isso aqui que tá balançando é ouriço do mar. Não sou o maior fã de ouriço do mar, mas a gente faz isso, né, em nome do entretenimento e também é uma honra, é um prazer comer vieira no mercado mais tradicional de frutos do mar do Japão, né? Uma coisa peculiar é que eu senti pelo menos umas 4 texturas diferentes. 2 horas depois... Assim, diria que tem uma textura borrachuda, sabe, de polvo em algumas partes. Em outras partes tem uma textura um pouco mais arenosa. E eu diria que o gosto que mais me chama a atenção positivamente aqui é o da manteiguinha com o shoyu. Eu sou viciado em shoyu. Então assim, mas aí, por exemplo, você dizer, Miguel, você comeria outro? Eu não comeria outro. Pô, é um grande prazer estar provando isso aqui, mas, né, todo o respeito do mundo, vamos dar aí os seus 6 de 10. Eu acho que quem gosta de vieira amaria isso daqui, porque ela é bem robusta, né? Bem robusta, bem gordinha, ó. É isso aí. Seguimos. Pessoal com a mão suja ali, ó. Olha o tamanho dessa perna de caranguejo, meu irmão. Isso aí você tá maluco, velho. Tem 2,5 metros. Pessoal, olha o tamanho desses animais aqui, olha. Nossa senhora. Aí aqui, ó. Essa barraquinha aqui do camarada, pelo que eu tava escutando, é uma que tá na família há pelo menos 3 gerações. E aí me falaram que o... Como é que chama esse trem? Que o atum aqui, o atum gordinho, ó. Esse atum aqui, esse sashimi, eu paguei 500 nele. Olha o marmoreio dessa brincadeira. Vamos com calma. Vamos com calma, vamos com calma, que eu tô emocionado. Bom, pessoal, vocês viram aí, né? Vocês viram aí o naipão desse trem. Realmente, mano, é um atum obeso, atum leitão, com todo respeito. Aqui, o que nós temos aqui, não sei. Vamos sapecar aqui em um desses, pra gente entender. Ô, mano, eu não sei vocês, mas se falou pra mim que o bisneto do dono do trem tá tocando a barraquinha tem 3 gerações,
Aí você esquece, mano. Olha só. Nós vamos com tudo. Ó. Mano, atum é melhor ou é salmão que é melhor, hein? Ó. Difícil. Olha aqui. Agora nós vamos meter o choião de cria. Choião de cria. Ó, mano. 10 de 10. 10 de 10. Derrete na boca. Mano, derrete na boca, meu irmão. Eu comeria esse pá um 100 desse. Eu não estou exagerando. Eu comeria 100. Bom, meus queridos, olha o que eu tenho aqui agora. Nós já provamos esse anteriormente, o mochi, mas esse é muito especial porque ele é feito da flor de sakura. Olha só isso aqui para vocês verem. Enquanto o outro que eu tinha comido, ele era de feijão doce por dentro, isso daqui é a folha da sakura, meus amigos. Mano, cheira doce. Cheira doce, vamos ver. Mano, que loucura, comer doce de planta. Tem um... Você come na hora, vem um olor do seu nariz, assim, bem herbal, bem herbal. Bem gostoso também. Da hora. Eu acho que eu prefiro de feijão, mas eu poderia comer mais isso aqui. Sem sombra de dúvidas. Daí o seu 8 de 10. Não, da hora. Bem bom. Bom, vamos entender o que nós temos aqui. Isso é uma parte do mercado que está lá fora. Peixe ressecado. Temos aqui, nó, parece fresco, hein? Acho que isso aqui é eel? Não. Tô sabendo legal. É peixe, achei que era enguia. Mano, eu estou apaixonado com a enguia. Estou apaixonado com a enguia. Olha o tamanhozão, mano. Nó. Aqui as ostras, mano, olha. Você tá maluco, mano? Essa ostra aqui parece até um ouvido. Olha, tô errado? Isso aqui não é um ouvido. E são mais de 400 lojas. Mais de 400 lojas. Acho que o pessoal geralmente vem aqui mais cedo. Se você quiser pegar um... Uai, eu acho que vale a pena envolver. Olha só. Tá robusto isso aqui, ué. Vamos ver, olha só. Um sashimizão por 700, 1.500. Esse aqui é o atum mais gordinho, né? Que é o que eles mais gostam aqui no Japão. Geralmente eu vejo que quando você quer chamar a atenção, você fala, aqui, olha só. Lean tuna, que seria o magro, 500. O medium fatty, que é meio gordinho. E aí esse aqui, ó, você pode até ver na diferença de cor no marmoreio. É 30% mais caro. Eu acabarei tomando uma cerveja de saquê que eu tô ligado que tá rolando ali. Não, eu vou envolver, com certeza. Bom, pessoal, vamos começar do começo então, primeiramente. Não vou mentir para vocês que esse é o momento mais esperado para comer o famosíssimo, dando a besuntada aqui, né, tradicional. Vamos começar pelo mais baratinho, mas que ainda assim é bem especial, pelo mais magro. Com menos marmoreio, com menos gordura. Vamos lá. Eu vou falar pra vocês uma parada. Se esse aqui, se o mais magro é macio desse jeito, parem o maquinário. Não, mano. Eu já estou animado pro próximo. Agora nós vamos o quê? No intermediário. Olha só. Ele tá meio que desfazendo de tão macio que a carne é. Caramba. Você passa a língua assim, ó. Ele dissolve. Sensacional. Agora se nós estamos chegando no chefão, mano. É uma coloração
É tanto marmoreio que foge completamente assim. Acho que eu, como sou leigo, se eu visse na rua um peixe assim, eu não saberia que é atum, de tão diferente que é a cor. Quase um cor transparente. Eu entendo que as pessoas, né, que o mais caro é sempre o que traz mais marmoreio, mas eu confesso para vocês que, para mim, pessoalmente, o intermediário ali é melhor. É consideravelmente melhor, porque esse, o chefão aqui, na hora que você tá comendo ele, não sei, talvez pelo fato de ser muita gordura, muito marmoreio, parece que ele empalaga. É uma palavra em português, empalagar. Eu sinto ele meio que inchando na minha boca. Talvez, não sei. Mas o outro, você sente que é muito macio, você sente que o seu dente consegue romper a fibra do peixe. O intermediário, sem sombra de dúvidas, é o melhor para mim, pro meu gosto. Mas é isso, ó. Grande investimento. Bom, meus amigos, e aí? Quero saber o que vocês acharam desse vídeo de comida aqui no Japão. Olha, vou falar real pra vocês, é bem diferente do que eu esperava. Eu achei que eu ia ver muito mais sushi. Achei que eu ia ver muito mais sushi, mas a verdade é que eles comem muito mais macarrão do que sushi. Essa foi a impressão que eu fiquei. E olha, vou dizer algo aqui que vai soar como uma heresia, mas eu não me importo. Mas amigos, muitas das comidas japonesas que eu comi no Brasil são consideravelmente melhores do que eu comi aqui, viu? Mas, ainda assim, tiveram também, nossa, alguns sashimis, alguns atuns incríveis aqui. Bom, a verdade é que no final das contas foi um grande sonho poder comer comida japonesa no Japão. E eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, no canal tem vários vídeos assim. Comida mexicana no México, comida guatemalteca na Guatemala, eu adoro esse vídeo. Comida indiana na Índia, esse daí, a comida indiana. Enfim, nos vemos na próxima, pessoal. Um beijo pra vocês.